Fala, meus amigos imaginários, tudo bem com vocês? Bom, esse é o vídeo parte 2. Eu tô criando o roteiro Tecnovikings, é uma super produção, pra mim tá sendo uma super produção, um desafio gigantesco. E em meio a toda essa produção eu vou ensinar vocês como eu gerei as imagens, dar algumas dicas pra vocês. Então, sem muita demora, vem comigo, vem pra tela, vamos dar uma olhada no trabalho como é que tá. Bom, sem mais delongas, eu tô mexendo aqui no meu Midjourney e vocês podem perceber que as primeiras imagens que eu criei já são as cenas épicas. Pois é, gente, eu tenho isso. Quando eu penso na história, a primeira coisa que eu venho é aonde isso pode escalar e qual que é o final, qual que é o impacto total. Depois eu começo a pensar realmente nos pormenores, né? Então eu comecei com essas imagens da Horda de Lobos. Eu vou explicar direito pra vocês, vai ter tudo isso na história, vai ter um narrador com a Eleven Labs que vai explicar pra vocês, mas isso aqui é uma horda de lobos baseados no Fenrir, que é a figura mitológica, filha de Loki, que vai ser responsável por matar Odin no Ragnarok, né, no fim do mundo nórdico. Isso já tá na mitologia, não é bem um spoiler. Então, essas figuras vocês já viram, já rodaram em algumas redes sociais minhas, então vocês já deram uma olhada. Algumas imagens eu construí já com essas partículas de fogo, esses fire pits que eu coloquei. E esse jogo de contrastes incrível que pra mim só o Midjourney consegue trazer. Olha isso aqui, gente. Olha esse detalhe de texturas e tudo mais. Entendeu? Uma escrita rúnica, bem característica do povo nórdico. Os olhos azuis, os dentes, ok pra mim. Um fire pit, algo pegando lá no fundo com algumas fagulhas. Então eu comecei a olhar outras, comecei a ver assim, ó. Comecei a criar de outras formas, segurando o machado para baixo. E aí eu comecei a criar várias. O Midjourney ele sempre entrega várias referências. Vocês percebem, quando você digita um prompt, sempre vem várias coisas. Então, às vezes ele vem numa pintura a óleo, às vezes ele vem numa pintura numa escala mais de animação, às vezes vem numa coisa mais realista, como uma imagem fotográfica, estilo Flux. Mas toda essa imagem pra mim ficou incrível, cara. Eu já tô inclusive utilizando algumas imagens desse projeto no meu computador pessoal. Vocês podem dar uma olhadinha aqui. Eu tô tão por dentro desse processo, tô gostando tanto que eu tô até colocando as minhas coisas pessoais. Mas vamos voltar pra tela. E algumas imagens, claro, deles brigando, batalhando. Algumas imagens saem boas, outras nem tanto. Aqui não ficou um lobo meio humano, né? Não ficou exatamente o que eu queria, mas pode ser uma variação dos lobos, por que não? Aquele todo armadurado. E vocês vão entender por que eles vão passando por esse tipo de transformação. Aqui ele já gerou 2 lobos. Gente, assim, geração de imagem. Os prompts é pessoal de cada um. Eu costumo começar a gerar esses prompts com alguma certa consistência na forma de escrita deles. Eu costumo primeiro falar que o background. Então eu vou falar assim, ó, tem que ter seguinte requisito. Requisito 1, um background, ó, aqui ó. O caractere número 1, a pessoa número 1 vai ser um humanoide, um lobo com armadura, com insígnias nas roupas. O caractere 2 vai ser um guerreiro nórdico, com escritas azul neon e por aí vai. Eu sempre numero elas para ele não se perder e considerar algumas coisas que ele acha interessante, outras não. E algumas imagens mais complexas eu começo pelo background, né, e já vou falando, o background tem que ter tal coisa e o modo de cena é tal, e o modo de captura, o que eu quero que ele mostre para mim. E aí depois eu vou para os personagens, e os personagens eu vou desenvolvendo com detalhes. No final eu costumo passar esse aspecto de partículas, por exemplo, que eu estou utilizando muito aqui com fogo nessas imagens que eu estou passando para vocês. Muita partícula com fogo. Particles falling in the air, perdão. No inglês hoje está complicado. E aí a gente vai estruturando. Mas o que é muito importante que eu quero mostrar para vocês, ó. A gente clicou numa imagem e gostou. Por exemplo, essa aqui, gostei. Gente, para essa imagem existe uma seed, né, uma semente. Foi toda a base de conceito que essa imagem foi gerada dentro do Midjourney. E eu quero ensinar vocês a como pegar essa seed. Muito facilmente a gente pode clicar aqui nesses 3 risquinhos quando a gente seleciona uma imagem, clicar em copy e aqui a gente consegue ver a seed. E ele copia a seed e aí numa próxima imagem que a gente for jogar, a gente pode jogar isso aqui como seed.
entendeu? Para aplicar esse mesmo estilo. Por quê? Porque é extremamente importante, tirando essas imagens aqui, que já estão passando outro universo, aqui, todas essas imagens, elas têm que ter a mesma cara. Eu tô fazendo um filme, as imagens têm que se conversar. Então, indo mais pra frente, olha aqui. Aqui eu já tô dando spoiler, eu não vou rodar muito pra cima que isso. São algumas imagens pra vocês verem. Aqui, como as partículas que eu consegui aqui de azul neon, pedras caindo, algumas partículas de fogo, e algumas eu expressei raio, que aqui foram manifestadas nos olhos, aqui foi representado no fundo e tudo mais. Essas características elas têm que continuar para as imagens seguintes, senão o contexto se perde todo, e aí eu vou criar imagens que eu tento encaixar dentro do mesmo universo, mas que não se conversam. Se eu for dar uma dica boa realmente para vocês, utilize muito essas seeds, esses estilos. Usem e abuse de tons, principalmente se você está fazendo obras que mais voltadas a tons cinematográficos. A gente quer uma coisa épica. Você vai ver que teve toda uma transformação aqui, desde o começo dos takes, quando sai esse vídeo, até quando ele se torna épico. E isso tem que ser gradual. Você não pode jogar algumas imagens muito pra frente do contexto que você tá lançando no começo. Então elas têm que ter, você tem que ter o senso crítico e olhar e falar, meu, isso aqui encaixa bem, isso aqui vai encaixar mais pro final. E lembre que assim, gerar boas imagens é 70% do seu trabalho. Então você tem que sentar e realmente escolher as melhores imagens. Não manda imagem para edição que performou mais ou menos, porque aí o seu trabalho vai sair mais ou menos. A ferramenta de vídeo não vai conseguir entregar algo, na maioria das vezes, não vai conseguir entregar algo super diferente do que você criou. Então, foque nessas imagens, ser boas imagens, que elas tenham o mesmo contexto visual. A outra imagem que a gente tinha selecionado é essa aqui. Ele também tá segurando 2 copos. Então eu falei, meu, essa imagem pra mim tá perfeita, conversa exatamente com o que eu quero. Mas eu não quero ele segurando 2 copos. O que eu fiz? Eu salvei essa imagem, joguei aqui com o upload de imagem, e aí ou cliquei na aba estilo, e aí eu fiz imagens iguais, ó. A que eu utilizei foi essa aqui, se não me engano. Essa aqui os dedos estavam ok, apesar da caneca tá bem menor que a mão. Essa aqui a caneca tá maior, e relativamente aqui tá bom. Talvez eles estejam muito próximos da fogueira, talvez eles estejam dentro da fogueira, o que é outro problema. É muito bom isso, você poder ter uma imagem de referência. Antigamente muita IA não tinha, então realmente cada geração de imagem ia ser única e ela não ia conversar com o mesmo universo. Então para fazer filmes desse tipo ia ser muito difícil. Então as dicas que eu dou para vocês, passando rapidamente sobre esse tema, é isso. Utilizem a mesma IA para vocês realizarem o trabalho. Se vocês encontrarem uma imagem ideal para aquele tipo de cena que você quer, pega o seed, se você estiver utilizando Midjourney. Se eu estiver utilizando outra IA, às vezes ele já imprime até na própria tela, tá bom? O AI Test Kitchen, por exemplo, ele fica embaixo a seed que ele utilizou e é mais fácil. Mas tecnicamente toda geração de imagem tem um seed, é importante você ter ele para manter esse aspecto se você quiser. Se você for para uma outra tomada de cena e uma outra tomada, um outro take, e não precisar daquele mesmo jogo, você começa do zero, e quando você encontrar a ideal você replica. Pode utilizar a guia Style, como você pode fazer o upload da imagem, é muito bom. E se atente sempre, se aquela imagem que você adorou, por mais que você tenha uma paixão por ela, se ela fica melhor encaixada naquele momento que você quer do vídeo, ou se ela vai performar melhor depois, por mais que você queira mostrar ela antes. Então isso é uma coisa que a gente tem que lidar. Às vezes a gente gosta muito do trabalho da gente, de algo que a gente fez, mas a gente tem que entender que existe uma jornada no vídeo para que a pessoa compre a ideia, e nem sempre compensa a gente colocar na ordem que a gente gosta. Esse conteúdo ele é direcionado para uma pessoa, né? Outra pessoa fora a gente. Então a gente tem que se colocar nos olhos da pessoa e tentar entender qual que seria o melhor momento. Gente, por hoje nesse vídeo eu fico aqui, eu vou depois fazer um outro vídeo provavelmente mostrando como foi a geração de vídeos e por que sim, você deve utilizar o Kling ao invés do Flux, tá bom? Então, eu espero que vocês curtam esse vídeo. Se vocês gostaram, vocês sempre estão me apoiando no canal, se inscreve por gentileza, é muito importante pra mim, tá bom? Vai me ajudar muito. A gente conseguiu bater 108 seguidores agora, mas em 2025 agora eu pretendo investir muito no canal, inclusive em aparelhagem e muitas outras coisas. Quero crescer, quero trazer conteúdo de relevância para vocês. Então, por gentileza, me ajudem e aguardem o vídeo. O vídeo vai sair em breve.
E eu tô muito animado pra entregar tudo isso. Talvez eu faça até 2 versões, talvez, não é promessa. Uma versão com narrador e uma versão com música, só pra cenas de ação, tá bom? Então é isso, por hora um beijo, um abraço pra todo mundo, fiquem bem e excelente final de semana, apesar do vídeo tá saindo na outra semana já, tá bom? Um abraço pra vocês, gente, fiquem bem, tchau!